Alô, amigos do Urbano! Começa agora o único podcast que fala apenas sobre a gloriosa história do Santos Futebol Clube. Eu sou Vinícius Cabral e estou aqui com ele, Fernandinho Ribeiro. Tudo bem, Fernando? Vini, tudo muito bem. Santos voltando a ser Santos, né? Indo bem, apesar de nós estamos gravando aqui na segunda-feira após tapa do Bragantino, né? Normal, né? Mas tá tranquilo, né? Não tem problema, ainda mais Normal. que tinha gol de ex, então, pô, historicamente isso aí já é super natural, a gente nem esquenta quanto a isso. Você me dá a Mas, liberdade de te chamar de Fernandinho? pô, fique à vontade. Eu dou a liberdade ao senhor, tá? Tem pessoas que não dão, né? Bom. E o Tem senhor, pessoas que não dão. o senhor me respeite, o senhor não vai me desmoralizar aqui no ar. Eu sempre brinquei com você. Se eu Eu falo gosto Fernandinho é de porque eu você. gosto de você, exatamente. Isso. Exatamente. E para as chefias aqui, eu já falei que você é bom pro programa, meu Vini. Essa fala foi inacreditável. É isso. O Santos perdeu o Bragantino, né? Normal, acho que resultado normal. O Bragantino é um time melhor que o Santos. Muito, o time do Bragantino é muito bom, cara. A Time de realidade é Série A e essa. nós somos de Série B, né, Vini? A Não, gente e é um gosta de time muito ser. bom. A gente viu na Vila um dia desses, inclusive, eles ganhando do Santos aqui, até com uma Sim, certa facilidade. sim. Um time muito arrumadinho, mas o Santos fez uma campanha boa, deu uma relaxada, né? Depois que classificou. Normal, acho que é natural. Agora vamos ver como é que o Não Peixe dá chega. pra. Não dá pra sair de um time rebaixado pro Real Madrid, É, né, em 3 meses, né? A gente tem que ter paciência quanto a isso também. não é nem 3 meses, né? Tá Um pouco contando três mais, meses certinho da queda, né? Você tem um sim. mês de descanso ali e tal. Acho que se for colocar no papel, são 2 meses de trabalho. Sim. Então, tá bem demais, né, cara? Classificamos em primeiro, agora vamos jogar as quartas em casa, na nossa casa, Rumo né? à Copa do Brasil. Se bater semi, já tá na Copa, né? Isso, são 5 primeiros. Que, aliás, não é porque o Santos tá fora, mas, pelo amor de Deus, né? A Copa do Brasil tinha que botar todos os times da primeira, segunda, terceira e quarta divisão, na boa. Sim, a Copa do Brasil mais Todos, chata da história, todos. Vini. Essa é a mais chata da história. Ah, é. Mais chata que essa só de 95, que foi a última que o Santos não participou. Ah, não participou dos anos de Não passamos Libertadores, né? dos Libertadores, né? Não participamos de alguns. Ainda bem que mudou essa regra, mas tem que voltar ao que era antes, cara. Todo mundo tem que jogar essa porcaria. Sim. Enfim, Fernando, aqui o objetivo, todo mundo sabe, é dissecar os momentos marcantes, né? Do que ajudaram na construção da nossa história e explicar com muitos detalhes, né, alguns fatos que fizeram do Santos o gigante que é, né? A gente tem muito rigor na pesquisa, nas fontes, às vezes a gente fala com pessoas, não vai ao ar, mas a gente fala para ter fonte mesmo, tal. Às vezes a gente consegue falar e vai para o ar. A gente tem alguns cuidados jornalísticos, né? Nós dois somos jornalistas, apesar de a gente não exercer no nosso dia a Diplomados, dia como diria o professor diploma com o Serginho, Serginho. Só não faço escultura no sabonete ainda, mas a ainda. gente, a gente é formado há muito tempo, né? Inclusive, quase 20 anos. Verdade. Enfim, a gente tem um rigor aqui e a gente vai contar uma história hoje, cara, inacreditável. Só não é inacreditável porque é o Santos Futebol Clube, né? Falaremos hoje sobre o Telebingo do Peixe, uma ação promocional que o clube realizou em 1994, ou seja, há 30 anos, para alavancar receitas, né? O Santos estava mal das pernas, quando não, mas que teve um desfecho desastroso e que acabou culminando com a saída do presidente santista. Vamos voltar lá essas 3 décadas na história. E apesar das boas campanhas que a gente tinha feito ali no começo da década de 90, Fernando, a gente estava sofrendo muito, né? Porque até que a gente estava indo bem ali e tal, mas os rivais estavam muito melhores que a gente, né? Vini, em menos de 3 anos, o Santista perdeu 3 ótimas piadas contra os torcedores rivais, né? A primeira piada a acabar foi o Corinthians, que em 1990 venceu o Campeonato Brasileiro e encerrou o jejum de nunca ter sido campeão de uma competição nacional. Né? Para os mais novos, a gente já tirou sarro do Corinthians quanto a isso, né? Eu e você não pegamos essa fase, né? Não, A gente era muito jovem, ainda não insultava alguns rivais, né, não. alguns amigos, mas era algo realmente que o torcedor santista usava contra o torcedor corintiano nas discussões saudáveis de Claro. bar. E não tinha WhatsApp, então era realmente discussões Tete a em tete. bar. É isso.
E 1993 foi ainda pior, né? Porque o Palmeiras quebrou um jejum de títulos de quase 16 anos e aí deixou na nossa mão a maior fila do estado. A gente estava em 1993 para 94, há 10 anos sem ganhar nada. Em 1993, o São Paulo conseguiu o bicampeonato da Libertadores e o incrível bicampeonato mundial, inclusive consecutivo. Algo que os santistas pensávamos que jamais seria igualado, né? Por anos, e eu lembro, isso eu consigo lembrar a nossa torcida cantar. Bimundial é coisa que o Corinthians não consegue nem a pau, coisa que o São Paulo não consegue nem a pau, e coisa que o Palmeiras não consegue nem a pau. E aí o São Paulo conseguiu em 93 mais uma piada ou uma forma do torcedor santista se orgulhar perante os rivais, acabava também. Pelos lados da Vila Belmiro, em 1994, o cenário político foi até que tranquilo, mesmo com eleições para a presidência, com a chancela de ninguém menos do que Pelé, o Miguel Códia Neto, que era um empresário do ramo de transportes aqui da Baixada Santista, foi candidato único e elegeu-se presidente logo no início do ano. O Códia Neto tinha atuado em diretorias anteriores e apresentava-se como o homem ideal para o momento. Ao ser empossado presidente, ele divulgou que seguiria a política pés no chão, que consistia em ampla austeridade econômica e ações para aumentar as receitas. Afinal de contas, segundo Miguel Códia Neto, o clube só gastaria aquilo que conseguisse arrecadar. Uhum. E aí, Vini, assim, é bem comum isso, né? Mas a política pé no chão, eu lembro que marcou bastante, né? Porque Marcou. depois tinha a figura do Pelé muito envolvida, a gente vai comentar isso mais adiante. E essa política pés no chão queria colocar o Santos no eixo, né? E, bom, se é uma política econômica para Paulo Guedes nenhum botar defeito, Vini. Credo. E, bom, o primeiro compromisso do ano de 1994 foi o Campeonato Paulista. O Santos começou a disputa muito mal, chegando a ocupar as últimas posições, ameaçado pelo rebaixamento, inclusive, mas foi muito no começo do campeonato. Com a demissão do Pepe, sim, o Canhão da Vila era o nosso técnico e acabou desligado. O Serginho Chulapa assumiu o comando e a equipe voltou a jogar bem. Foi nesse campeonato, por exemplo, a célebre vitória por 4-3 sobre o Corinthians, com 3 gols marcados pelo Guga, que a gente falou aqui no Amigos do Urbano, no nosso episódio de número 27. O Santos terminou esse Paulistão depois de uma campanha de recuperação em 4º lugar, mas 13 pontos atrás do campeão Palmeiras. O sistema de disputa daquele campeonato era o sistema de pontos corridos, ou seja, Vini, em 1994 a gente não disputou o título do Campeonato Paulista, né? Sim. Foi nesse campeonato que o Chulapa estava agredindo geral, o Serginho? Cabeçada no... Foi. O Valentino. Foi, mas no Campeonato Brasileiro, né? Foi no Campeonato Brasileiro. Foi na partida contra o Corinthians, no Campeonato teve a cabeçada, 2-1 gol do Neto. E teve um bico no dirigente do Guarani. No dirigente do Guarani. Isso. Foi 94 também. Foi o ano que ele ficou praticamente o ano inteiro como técnico, né? Foi. Figuraça. Foi homenageado, né? No Morumbi ali contra o Santo André, São Bernardo. Muito legal. Merecidamente. No início do segundo semestre, as atenções estavam voltadas para a Copa do Mundo, né? Que foi disputada nos Estados Unidos. Né, o Brasil conquistou o Tetra, né? Histórica lá, Romário, Dunga, etc. E só que a diretoria do Santos estava esboçando o planejamento para fazer um bom papel no Brasileirão, né? Os representantes da diretoria indicavam, né, nos jornais a busca por 3 nomes, uma delas para causar impacto. Sempre a mesma ladainha, né, Fernando? Sempre a mesma ladainha. De fato, assim, a gente conta nos dedos, né, cara? Quantas contratações de impacto a nossa geração viu? A nossa, né? Antigamente até que tinha bastante. Não, tem mais, tá? O Zé Roberto, tem algumas. Mas, assim... que o Zé Roberto ele tinha sido o melhor da Copa, mas não foi tão bom. Acho que a do Rincon foi a mais bombástica. Por vir do rival e tudo mais. Sim. Mas, enfim. No campo de novas receitas, a diretoria santista inovou. Buscou junto a empresários uma excursão ao exterior, né? Como é que nunca ninguém tinha pensado nessa ideia, né, cara? O destino era incerto, mas os jogos aconteceriam durante a Copa do Mundo. Tinha que fazer nos Estados Unidos.
Vamos jogar lá nos Estados Unidos. Sim, Orange Ball, vai jogar o Santos. É isso, preliminar da Copa. Precisa alguém pensar nisso, tá? A fonte de receita encontrada pela diretoria foi organizar um bingo mensal que era realizado lá na Vila Belmiro mesmo, no nosso estádio. A gente estava no auge do binguismo, né? Podemos chamar assim, entre aspas, no Brasil. Dona Neiri, alô, Dona Neiri, era uma das mais adeptas dessa prática. Vamos ver, comenta lá, Dona Neiri. E quase todo dia, caramba, denúncia, ia ali nos bingos pelos lados do Canal 5. Além do bingo mensal, tentou-se também organizar um bingo diário na sede do clube. E acho que a gente não precisa nem explicar o que é um bingo, né? Vamos explicar, acho que os mais jovens não sabem o que é um bingo, cara. Que isso? Ninguém joga mais bingo em reunião de família? O que vocês fazem em reunião de família? Eu e o Lucas, cara, nosso amigo, uma vez a gente foi num bingo, cara. A gente tinha acabado de completar 18 anos, vamos no bingo. Ainda funcionava. Eu fui uma vez também, e um amigo nosso ganhou, o pessoal ficou muito bravo, porque a gente chegou, ganhou e foi embora. Causando. Cara, uma vez quase ganhei uma bicicleta, cara. Tava com a minha mãe, quase ganhei uma bicicleta. Bingo é o seguinte, cara, você basicamente recebe uma cartela. Com alguns números? Pode ser número, pode ser nome, né? Geralmente é número, né? É número, bingo é número, nome é rifa, sim, pô. Mas tem, cara. Tem, sei lá, fazer um bingo do Santos, em vez de número, tinha que ser jogador, ó, Pelé, não sei o quê. Os caras nem pra fazer isso direito. Aí ficava um locutor, sei lá, uma pessoa responsável por cerimônia. cantar os números. E aí quem preenchesse a cartela inteira, ou alguns requisitos como linha, sei lá, tinha umas janela, paradas né? Assim, tinha janela. Tinha umas paradinhas assim. Ganhava o prêmio em questão da época. Isso é um bingo e espero que ele volte e fazer a alegria de muita gente. Volte, quer dizer, ele nunca deixou de existir, né? Mas que ele... espero que a dona Eri tenha parado. Não, ela parou porque ela não vai a favor de contravenções, isso. Tá certo. Os empresários de bingo, Vini, buscavam maneiras de expandir o seu negócio, era um negócio extremamente lucrativo mesmo. Eventos em estádios ou grandes galpões tornaram-se frequentes, até que alguém idealizou um telebingo, cara, foi muito bom. Não encontramos quem foi o autor dessa ideia, né? Obviamente ele não pôde patentear, mas ele foi muito perspicaz. Com a ajuda da televisão, que sempre teve uma imensa penetração na população brasileira, né? Surgiu uma modalidade à distância, o famoso EAD, Vini, para você poder fazer a sua fezinha, né? É assim, revolucionário, tá? Sim. Precisa ser dito. Sim. Na verdade, disruptivo, que é a palavra da moda. Disruptivo, cara, é isso. Pensaram fora da caixa. Bom, os telebingos funcionavam da seguinte maneira, né? O indivíduo, o cidadão ou a cidadã comprava uma cartela com determinados números e acompanhava os sorteios, que eram quase sempre televisionados. Eram premiados os que conseguiam preencher toda a cartela, né? Claro, depois surgiram algumas variações, como prêmio, por exemplo, aos que tinham menos números sorteados, né, Mi? Porque assim, o marketing, ele não tem fim, né? Ele não tem limites. Não tem limite nenhum. Né? Não, então... era até uma febre. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco disso, né? É agora que você vai falar um pouco disso. Sim, porque em 1994 os telebingos se transformaram num fenômeno nacional. Era praticamente um traço da cultura brasileira, né? Em 1994. E aí o maior expoente de todos era a Telecena, que eu acho que existe até hoje, né? Deve existir até hoje. E quem nunca jogou é maluco. Todo mundo já jogou, não tem jeito. Sim. Quem não comprou a Telecena... Tinha temática, né? Telecena viveu errado, Natal, da Páscoa, isso, de São João. Cara, quem não jogou na Telecena viveu muito errado a década de 90, assim. Muito errado. E, enfim, a Telecena era propriedade de Cenoura Bravanel, também conhecido como Silvio Santos. Outro famoso telebingo foi o Papa Tudo, que foi criado pelo banqueiro Arthur Falck, do Banco Interunion, e que tinha os sorteios transmitidos na TV Globo. Os donos da TV Globo sempre disseram que não tinha nada a ver, mas o Arthur Falck disse que tinha, sim, tinha participação claro de web. Claro que tinha, era um jeito de rivalizar com a Telecena, que a Telecena foi o Silvio Santos sempre fez isso, né? O carnê do baú e tal, não era um bingo, mas você tinha ali o negócio para ganhar coisa também. E a Telecena, cara, é isso, tem até hoje. Não sei a quantas anda, mas tem até hoje.
Os telebingos eram títulos de capitalização que ofereciam prêmios durante a validade da aplicação. Ao final de um ano, os proprietários dos títulos podiam resgatar parte do dinheiro investido. Para os empresários, era uma maneira de tomar dinheiro para investimentos com preço bem inferiores aos praticados pelos bancos, né? Como sempre. A Telecena surgiu em 91 e teve grande sucesso, ou seja, tá aí, sei lá, eu não sei fazer muito bem contas, Fernando, tá 37 anos, é isso? Por aí. Não, 33, Vini. Não. 91, 33, pô. 33, é? Não, caramba. É isso aí, 33. É a idade da minha irmã, quase. É a idade da minha irmã. É isso, cara. 33 anos atravessando geração em geração. Mas hoje deu uma quedinha, né? Hoje tem sorteios de hora em hora, né? Sorteios não, resultados de hora em hora na programação. Ganha né? com menos número, ganha quem fizer mais pontos ou menos pontos. Era a voz de Lombardi, pô, de hora em hora. Sim. É isso muito mesmo. clássico, velho. Sensacional, cara. Anos depois, o Silvio disse, durante um processo em que se questionava a legalidade, né, dessa prática, que o método foi fundamental para salvar o SBT da falência. Para se ter uma ideia, a Telecena arrecadou 5 bilhões 750 milhões de reais de 91 até 2002. Cara, impressionante. Os sucessos desses títulos foram um chamariz ideal para um clube tão famoso quanto endividado. Só que faltou chamar o Silvio, né? Aí que tá. Faltou chamar o Silvio para fazer essa... Não veio o Silvio, mas veio um zica aí da comunicação na época. Foi aí que nasceu o Telebingo do Peixe. O clube não organizou o evento sozinho, né? Firmou parceria com a CD Promoções, empresa Flash e com o Banco Martinelli. As cartelas eram vendidas em bancas de jornais e casas lotéricas, porém tornavam-se válidas para participação após o pagamento. Os pagamentos deveriam ser realizados em agências bancárias. Não existia Pix, não existia porra nenhuma. Você tinha que ir na boca do gol ali para fazer as coisas. Fila, pegar fila mesmo. Porém, alguns bancos recusaram-se, né, a receber tais títulos, o que obrigou o clube a disponibilizar essa parte é foda. Disponibilizar um caixa para esse tipo de finalidade no portão 6 da Vila Belmiro, cara. Maravilhoso. Imagina você vai ali, peraí, vou tomar uma, vou pagar o Telebingo e vou pro Telebingo do Peixe, é isso. Porra. E Vini, o primeiro sorteio do Telebingo do Peixe foi em 26 de junho de 1994, na Praia do Boqueirão, ali bem em frente à Rua da Paz, obviamente em Santos. A apresentação, se fosse hoje em dia, Vini, iam pedir o sorteio do Telebingo em São Paulo também, porque tem mais pessoas em São Paulo. O Telebingo é de Santos. O Telebingo é do mundo, não é de Santos. Telebingo tinha um caixa no Morumbi também, para quem quisesse, ou no Pacaembu. É isso, na sede da Federação Paulista. Mas, enfim, a apresentação ficou a cargo de Osmar Santos, um dos principais narradores esportivos daquela época. O pessoal mais novo acabou não conhecendo o Osmar, porque naquele mesmo ano de 94 ele sofreu um acidente que não o vitimou, porém colocou a sua capacidade intelectual, né, não em xeque, mas limitou absurdamente. Me parece que o vocabulário do Osmar ficou limitado a 50 palavras, alguma coisa assim. Ele teve diversos problemas neurológicos, né? É muito louco, ele trabalhava com a voz, né, e aí logo tudo bem que ele ficou afetado de várias maneiras, mas o curioso, né, a ironia, entre essas, é que logo a voz, né, o cara que era, sei lá, tava ali na mesma mesa de Galvão Bueno e Luciano do Vale ali, como isso. Assim. Não na época, né, Galvão acho que galgou esses degraus depois, né, Galvão passou por umas turbulências, mas acho que hoje você pode colocar ali eles e mais uns 3, 4 ali entre os principais, né. Sim. E aí veio aqui, moral pra caramba, né? Mas não de graça, obviamente. Osmar recebeu $10 mil, uma quantia bastante alta, e o que prova que essa quantia é alta, né? Talvez $10 mil hoje não faça tanta diferença para os magnatas do nosso país, mas naquela época era muita coisa. Só para você ter uma ideia, Vini, o Osmar estava nos Estados Unidos fazendo a cobertura da Copa do Mundo, fez um bate-volta a Estados Unidos Santos, né? E voltou para a terra Yankee para continuar a cobertura da Copa do Mundo, ou seja, né, não era só vontade de narrar o Telebingo, realmente a quantia que foi ofertada era... E as milhas, né? Milha também. Também. Pegou muitas milhas com esses dois trechos feitos aí rapidamente. E, bom, no sorteio,
do Telebingo do Peixe, o principal prêmio foi um automóvel BMW, Vini. Olha aí. E quem recebeu o automóvel foi o dono da cartela de número 129.734, Vini. Né? Bastante gente comprou, né? Como a gente vai chegar Sim. lá já já. Muita gente comprou. Realmente, essa pessoa recebeu esse prêmio, tá? O BMW foi entregue. E aí, outros prêmios foram carros, né? O Escort Hobby, que na época era um carro do ano, né? O Uno Mille, que era carro do ano. O Tempra, Escort XR3. Quem gosta de carro, esse episódio é ótimo, porque vai bem lá atrás. E também uma picape Mitsubishi. Outros prêmios, Vini, motos, bicicletas, videocassetes, Telebingo do Peixe, sensacional, e televisores, destacando-se que eram televisores a cores, né, Vini? Porque para os mais novos, a TV também foi preta e branca no passado, né? Mas essas eram a cores, né? Ou foram... esses foram alguns dos prêmios que foram concedidos aos Telebingers, né? Como eles eram conhecidos, né, os jogadores. Não eram chamados dessa maneira naquela época, mas agora o são. E os resultados foram divulgados nos principais jornais de circulação, tanto regional quanto nacional, e também na televisão. No dia seguinte aos sorteios, mas sem qualquer ligação com os fatos, Vini, o Santos anunciou a contratação de 2 jogadores bastante desconhecidos, vindos do Corinthians de Alagoas. Eram eles Narciso e Marcelinho, o Paraíba. Cara, eu lembro muito da chegada deles, muito louco, né? Porque faz tanto tempo, a gente já não era tão a gente era jovem pra caramba, mas eu lembro da chegada deles e podemos dizer que foram 2 caras que deram muito certo no futebol. Narciso, sim, principalmente aqui. Narciso jogou seleção, Olimpíada, Jogos Olímpicos, sim, né? 96, medalhista. Jogou bem no Santos, foi pra seleção principal depois pouquinho, e o Paraíba fez carreira e tal. Não jogou pouco aqui, né? Marcelo Paraíba. Sim, sai daqui pro Rio Branco, né? Sai daqui vai pro Rio Branco. Sai daqui pro Rio Branco, né? Fez carreira em vários times, quase jogou uma Copa, né? Ajudou bastante o Brasil, inclusive, a se classificar para a Copa de 2002. Não bateu para a Copa do Mundo, mas tava jogando até um dia desse, né? Tava jogando. É um Magno Alves, é quase um Magno Alves. O presidente, ele jogava aqui como lateral esquerdo, tá? Que ele terminou a carreira, a molecada acostumou a ver ele de quase um falso 9 ali, um ponta, às vezes, meia, mas aqui ele viu como lateral. Era muito jovem na época, inclusive. O presidente Miguel Cláudio Neto classificou como razoável o lucro obtido com o Telebingo, abre aspas para o presidente. O que vale, no entanto, é a credibilidade. Assim, as vendas serão maciças nos próximos sorteios, disse ao jornal A Tribuna. Nem todos os prêmios sorteados tiveram cartelas comercializadas, o que motivou um segundo sorteio, que foi realizado no domingo seguinte, dia 3 de julho. Os prêmios faltantes foram sorteados em ação realizada no Salão de Mármore. No domingo seguinte, um novo bingo foi realizado na Vila, ou seja, os bingos estavam mais em alta do que os jogos, de fato, né, cara? Isso. Toda semana. No início de setembro, começaram a surgir as primeiras notícias de que havia problemas com o Telebingo. A nota indicava que não teria havido prestação de contas na promoção. Parte dos prêmios não havia sido entregue e os gastos com mídia para divulgação giravam em torno de $500 mil. O dólar, pelo menos nessa época, era 1 para 1, né? Tava no auge. Não sei se era no auge do 1 para 1, mas era 1 para 1, galera. Não, tava muito próximo, porque foi... não, já tinha, foi maio, né, que trocou. Real, mas não sei se aí já tava 1 para 1, mas teve um momento nas nossas vidas, galerinha, que era 1 para 1 o dólar. O presidente Miguel Cláudio Neto se defendeu, dizendo que o processo ainda não havia sido concluído e que as despesas de mídia estavam a cargo dos parceiros do clube, né, que era a CD Promoções e a Flash. Segundo o presidente, o clube lucrou $400 mil com a realização do Telebingo, uma quantia boa ali para a época e para esse tipo de ação que era bastante inovadora. E os problemas do Telebingo foram surgindo com o passar dos dias, né, Vini? Em paralelo, o Santos até fez uma campanha razoável no Campeonato Brasileiro. As confusões políticas e administrativas não tiveram tanto impacto no desempenho da equipe. Mais adiante, começaram boatos de que a promoção tinha sido lesiva ao clube. O processo rapidamente causou um racha na diretoria, com presidente e vice de lados opostos. O Miguelão, né, o Miguel Cláudio Neto, e o Samir Jorge Abdul-Haq
que era o vice-presidente naquele momento, romperam de maneira definitiva. A crise que se seguiu atingiu até o Pelé, que era assessor da presidência para assuntos internacionais e um dos principais fiadores da eleição de Miguel Códia Neto. Incomodado com o rei, que era amigo pessoal e também cliente do advogado Samir, o Miguelão demitiu o Pelé, Vini. A insólita dispensa, e será, talvez tenha sido a primeira vez que o Pelé foi demitido, né? Causou um grande frisson nos bastidores, e com a demissão do Pelé, quase 10 diretores ameaçaram deixar os seus cargos em solidariedade ao King, entre eles o ex-volante Clodoaldo Tavares Santana. Porra, mas é claro, Clodoaldo que tá no Santos, né? De novo, voltou faz um tempo e tá aqui. Uma das alegações para a demissão do Pelé foi que a empresa Pelé Esportes e Marketing teria lucrado com a chegada ao Santos do lateral esquerdo Piá. É o Piá carioca, que veio do Flamengo, né? Isso. O rei foi à imprensa e se defendeu. Explicou que o dinheiro recebido era o ressarcimento de uma antecipação feita pela sua empresa para que o negócio fosse fechado. E ele lembrou também que tinha débitos em aberto com ele, já que o rei emprestou dinheiro para a contratação de ninguém menos que Rodolfo Rodrigues, junto ao Nacional do Uruguai, 10 anos antes. Assim, cara, é muito louco, né? Mas tudo bem. Não é o caso para falar disso aqui, mas, porra, é a mesma coisa que... Não é a mesma coisa, mas sei lá, o Neymar ficar emprestando dinheiro pro Santos. Não estão falando que vai comprar o clube, né? Uma pena que... 10 anos sem pagar. Não, depois eu te pago. Cara, era melhor ter o Pelé ter comprado o Santos, viu, do que Neymar, o pai. Outro ponto de divergência entre o Pelé e o Códia Neto foi a escolha do parceiro para o Telebingo. Enquanto o Pelé teria conversas em andamento com o Silvio Santos, dono da Telecena, o Códia Neto fechou com outra empresa, a CD Promoções, com o apoio do Banco Martinelli. Em meio a essa disputa administrativa, o Santos seguia jogando, né? Sua rotina de partidas. Coube ao Conselho Deliberativo a determinação de como resolver esse impasse. O presidente indicava não mais querer ser o vice, alegando incompatibilidade. Já vimos isso, né, em outras esferas. Uma reunião foi iniciada em 23 de agosto, porém interrompida. Porra, é foda. Porém interrompida por falta de energia. Isso não acontece só nos jogos, acontece também nas reuniões. Sensacional. Esse detalhe é muito classe A. Muito, acabou a reunião. Legal. A reunião não tá legal. Acabou a luz. Não, acabou um dia desses lá em São Paulo, tá tendo muito blackout, né? A Enel, ou Enel, como queiram, ou Enel, sei lá como é que a galera chama essa porra. Vamos fazer uma coletiva aqui de imprensa para falar por que tá caindo a luz. Acabou a energia. Sensacional. Porra, demais, muito sensacional, cara. Enfim, bom, a crise realmente se instaurou quando foram descobertos 11 títulos protestados em nome do Santos Futebol Clube. O valor ultrapassava 570 mil reais. Os reclamantes eram majoritariamente emissoras de TV e rádio, contratadas para a divulgação do Telebingo ao grande público. Em sua defesa, o presidente santista, o Miguelão, alegou que estas cobranças não deveriam ser direcionadas ao clube, mas à empresa CD Promoções, mas não foi o que aconteceu. Nas investigações internas sobre a organização da ação, descobriu-se que foi aberta uma conta bancária conjunta entre Santos e o parceiro, a CD Promoções. Como qualquer abertura de conta bancária deveria ter sido autorizada pelo Conselho Deliberativo, o que não ocorreu, foi solicitada a interrupção das 2 novas rodadas de vendas do Telebingo, que estavam inicialmente agendadas para setembro e dezembro daquele ano 1994. O que era para ser uma fonte de receitas tornou-se um escândalo. De acordo com os organizadores da ação, a expectativa era vender 1 milhão de cartelas, porém apenas 474 mil foram adquiridas por pessoas. Ao final do primeiro sorteio, foi apurado um déficit de 600 mil dólares. Os jornais indicavam que o clube conseguiu retirar 350 mil antes da apuração final, 350 mil dólares, e que a empresa de promoções teria retirado também outros 300 mil dólares. Tava no mudo aqui, foi mal. Estão acompanhando, né, a linha do tempo aí dos acontecimentos.
Envolto em polêmicas, o presidente Miguel Códia Neto declarou que a empresa parceira se comprometeria a quitar o prejuízo do primeiro sorteio, caso o segundo sorteio fosse realizado. O dono da CD Promoções, Douglas Tempel, ou Tempel, como queiram, tentou participar de uma reunião do Conselho Deliberativo para dar sua versão dos fatos. E o Fernando, né, que foi o autor desse impressionante roteiro, riquíssimo roteiro, tentou contato com o Douglas pelas redes sociais, mas não conseguimos falar com ele até o fechamento dessa edição, né? Não tivemos a resposta até o fechamento dessa edição. Para a imprensa, o Douglas disse que se responsabilizaria por quitar os $600 mil, desde que o Santos se comprometesse a realizar os 2 sorteios restantes. E ele disse o seguinte ao jornal A Tribuna, abre aspas para o Douglas: a partir do momento que a CD Promoções é impedida de prosseguir na promoção, o déficit fica com o Santos. Parte da aí já o Douglas, ponto pro Douglas. Parte da premiação do evento, inclusive, não foi entregue. 9 carros e 6 motos foram apreendidos pela Receita Federal em 1995. Afinal, os supostos ganhadores não compareceram para retirar os prêmios. E até hoje, essa informação é maravilhosa, tem uma moto na Vila Belmiro e deveria estar no Memorial das Conquistas, cara. Você chega lá, tem uma moto do lado da Libertadores, sei lá. O que é isso? Telebingo de 94, Telebingo. 30 anos. O ganhador não veio pegar, mas ela tá aqui. Como sempre, o cenário político no clube efervesceu. O ex-presidente Antônio Aguiar deu entrevista ao jornal A Tribuna disparando contra Códia Neto e contra os donos da CD Promoções. E Vini, uma comissão fiscal foi instaurada e encontrou diversas inconsistências nas prestações de contas do Telebingo. Essa comissão fez um extenso relatório e os principais problemas encontrados foram: conta bancária conjunta entre Santos e a CD Promoções sem anuência do Conselho Deliberativo, 11 títulos protestados contra o clube, falta de prestação de contas por parte da CD Promoções e ausência dos balancetes das ações nos meses de abril, maio e junho. E em 10 de outubro, o Miguel Códia Neto, foi afastado temporariamente do cargo por decisão do Conselho Deliberativo. O relatório elaborado pela Comissão Fiscal, criada exatamente para este fim, estimou em $1,3 milhões o prejuízo causado ao Santos, e o afastamento do presidente era para evitar que ele pudesse atrapalhar de alguma maneira a sequência das investigações. E aí, abre aspas para Miguel Códia Neto: houve erro no Telebingo, não posso negar, mas não houve dolo, apenas não atingimos o lucro esperado. Fecha aspas. Miguel Códia Neto fez essa declaração para o jornal A Tribuna, indicando que os números do prejuízo eram menores do que os apontados na auditoria interna, que eram em cerca de $650 mil, para sermos mais exatos. Códia Neto disse que a decisão de afastá-lo foi meramente política e não administrativa. Abre aspas novamente para ele: quando cheguei à presidência, o clube não tinha um tostão, fecha aspas. Segundo ele, quando saiu, deixou $380 mil em caixa. Outro alvo do Miguel Códia Neto em sua saída foi o Pelé, de quem se tornou um desafeto. Ele alegou que o Pelé buscava vingança pessoal contra ele, pelo fato do Santos não ter firmado o contrato com a Pelé Sports e Marketing para venda dos direitos de transmissão de TV. Ele acusou também o Pelé de querer participar da construção do novo centro de treinamento do clube, que seria inaugurado 2 anos depois. E aí o Códia Neto deu a entender que o Pelé só queria participar para depois explorar a venda das placas de publicidade. Caiu atirando, né? O cara tá ali já encurralado e tentou desferir alguns socos aí, tal qual. O Bambam acho que nem tentou, né, dar soco no Popó. Não entrou nem para isso. Não entrou pra isso, entrou só pra apanhar. Mas ele quis... como é que o Lucha fazia? Desviar o foco, né? Mudar o foco, enfim. Sim. Inconformado com o afastamento, o Códia Neto entrou com uma liminar para ser reconduzido ao cargo. Conseguiu a liberação em 29 de novembro de 94. 25 horas depois, apresentou carta de renúncia ao Conselho Deliberativo. Como não há vazio de poder, o vice Sami Jorge Abdurrak foi empossado.
Inicialmente o Samir não queria, né? Ele não tinha interesse em ficar no cargo e seguiria até o fim do processo de todo esse imbróglio. Só que com a ascensão do Samir à presidência, de fato, o Pelé e o Clodoaldo, duas figuras históricas, voltaram ao clube. No dia 7 de fevereiro de já em 95, o Peixe finalizou o processo administrativo do Telebingo. Samir mudou de ideia, permaneceu no cargo, inclusive foi reeleito, seguiu como mandatário santista até o fim de 99, né? Ali naquela ocasião ele tentou emplacar o Zé Paulo Fernandes, né? E quem acabou ganhando foi o Marcelo Teixeira, que agora está de volta em 2024. Ou seja, são figuras que estão sempre ali, né? Rondando o clube. É impressionante, cara, impressionante. O Samir fez boas coisas no Santos, né, cara? O Samir é um cara pouco falado, né? Ele é um cara pouco falado. Cometeu até erros também, mas claro, fez mas coisa não tem boa. nem como, né, cometer erro. Mas assim, em termos estruturais ali, conseguiu boas reformas para a Vila, né? Sim. Conseguiu até boas campanhas, títulos, né? Títulos de Rio São Paulo, Comembol, tudo na era do nosso amigo Samir Jorge Abidurrak. A Copa Denner que foi conquistada na gestão Miguel Codia Neto, que eu quero deixar claro isso. É isso, é importante frisar, em 94. O relatório do... A gente já falou, né? Da Copa Falamos, um episódio exclusivo para a Copa Denner, um título importantíssimo. Claro que foi. O relatório do Conselho Deliberativo apontou... Porque é uma só, a Copa Denner só teve uma, ou teve outra no ano seguinte? Não, somos atuais campeões da Copa Denner. Atuais e únicos, né? Sim. E únicos. Eu já tentaria equiparar com o Mundial. Ou com o Brasileirão, porque tinha clubes do Campeonato Brasileiro. Mete a documentação ali, já era. Sim. Foi ano de Copa, é Mundial. O relatório do Conselho Deliberativo apontou agora a ex-presidente Codia Neto como responsável pelos prejuízos causados ao clube com a sua invenção, o Telebingo. O clube processou o Miguelão na tentativa de reaver os valores. O processo se arrastou, né, até os anos 2000. Em 2006, a justiça negou todos os recursos impetrados pelo ex-presidente e o Peixe saiu vitorioso nessa ação, em que estavam como solidárias as empresas CD Promoções e o próprio Banco Martinelli. Com a decisão desfavorável, o ex-presidente Miguel Codia Neto quebrou o silêncio e deu uma entrevista para o jornal A Tribuna. Explicou que os valores cobrados pelo Santos se tratavam de prejuízos hipotéticos. Afinal, muitas das dívidas sequer foram cobradas do clube. Ele citou, por exemplo, a TV Globo, que cobrou do Santos mais de R$400 mil por divulgações do Telebingo em TV. Chegou a penhorar um terreno que o clube possuía no bairro do Sabuó, em Santos, mas quando foi acionada na justiça, perdeu. O Miguelão também acrescentou que muitos prêmios não foram sorteados, como carros e motos, inclusive tem uma moto até hoje lá na Vila, que poderiam ser utilizados na segunda etapa da ação, o que traria mais receitas ao projeto. Em dezembro de 2016, um definitivo ponto final no Telebingo do Peixe. O Santos anunciou um acordo com o Miguel Codia Neto para o pagamento de R$9 milhões como ressarcimento aos prejuízos causados. R$2 milhões foram pagos de imediato, com os 7 milhões restantes divididos em parcelas de R$1 milhão. Bom, o ex-presidente Miguel Codia Neto, infelizmente, faleceu, né, aos 82 anos de idade, dia 24 de outubro de 2018, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Miguel Codia Neto, que ficou marcado, né, na história do clube, principalmente na sua gestão, com essa situação do Telebingo, que inclusive motivou a sua saída e não conseguiu concluir o seu mandato, e ele alegou inocência e ausência de dolo até os seus últimos dias. Hein? A ideia aqui desse roteiro não foi fazer juízo de valor nenhum, até porque já foi feito, foi mesmo o Fernando foi a fundo para mostrar os fatos mesmo. Não sabemos, nem nunca saberemos as reais intenções, né? Se foram boas, se ele estava bem assessorado nisso, se foi um tiro no escuro, enfim. É impressionante como um clube como o Santos, aqui olhando 30 anos depois, parece uma furada, né? Mas era uma febre muito grande, cara. Sei lá, não consigo fazer um paralelo com os dias atuais. É como se fosse a casa de aposta, sei lá. É isso, como se o Santos lançasse a Santos Bet. Isso, tipo isso, sabe? Era inovador, mas era uma febre, sacou? Enfim, poderia ter dado muito certo, né? Lembrando que nos anos 90 os anos 90 foram pródigos em tentativas assim. Depois a Federação Paulista começou a criar um monte de coisa para trazer jogador, para arrecadar dinheiro, enfim.
E uma coisa, Fernando, fugindo até um pouco aqui do script, a gente não trabalha, a gente falou logo no começo, a gente não trabalha com jornalismo, né? Infelizmente. Eu, indiretamente, você não, mas a gente usa aqui o Amigos do Urbano para suprir isso, cara. E esse roteiro foi um trabalho jornalístico, né? É isso, Vini, é isso. A gente foi a fundo, a gente até conseguiu encontrar algumas pessoas que viveram o clube naquela época, mas infelizmente algumas não nos atenderam e outras não responderam a tempo que a gente conseguisse colocar as declarações aqui, né? A gente conseguiu o contato com o diretor jurídico do Santos na época, mas as respostas dele não chegaram a tempo para a gente poder colocar. E a ideia desse episódio era, primeiro, apresentar o Telebingo para as novas gerações, né? Porque o Telebingo foi algo bastante marcante, né? Tão marcante que causou a renúncia de um presidente. Pra você ter noção de como foi grave, né? E o Miguel Códia Neto, que era do eixo político do Santos, né? Tanto que não teve eleição, né? Ele foi praticamente aclamado. Quando ele apresentou essa candidatura, obviamente chancelado pelo Pelé, o Paulo Gomes Barbosa, que foi prefeito de Santos e é pai de Paulo Alexandre Barbosa, hoje deputado federal, né? Isso. Deputado federal, né? Federal. Foi prefeito de Santos por 2 mandatos, elegeu o seu sucessor, né? Então, o Paulo Gomes retirou a candidatura dele para que o Miguel Códia Neto fosse candidato único. Então, assim, o Miguel Códia Neto não era uma figura, não era um outsider, né? Não era bem relacionado. Não quero usar um termo outsider, eu quero usar um termo português. Azarão. Ele não era alguém de fora do eixo, né, político do Santos. Não é a mesma coisa que o Vinícius Cabral se candidatar a ser presidente do Santos e acaba conseguindo ser eleito, não. Miguel Códia Neto participou de outras gestões, estava lá dentro do clube. De careca no Santos. Era muito bem relacionado. Miguel Códia Neto era careca também, né? Sim. Então, mas o Telebingo foi uma situação bastante atípica, bastante insólita, que culminou com a renúncia, né? Ele seria muito provavelmente afastado do cargo de maneira definitiva, né? Mas apresentou a sua renúncia antes. E a gente quis dar todos os detalhes até para quebrar alguns mitos, né? Porque nós mesmos que vivemos essa época não lembrávamos de detalhes, como, por exemplo, os valores envolvidos, né? A participação do Osmar Santos, tem foto, a reunião que acaba a luz. Rapaz, eu perguntei em alguns grupos de WhatsApp, Vini, se alguém tinha alguma cartela do Telebingo para poder a gente mostrar aqui, mas ninguém tem, se perdeu. Se perdeu. No nosso Instagram a gente vai colocar primeiro um vídeo bem legal, que é a divulgação do Telebingo, uma propaganda gravada pelo próprio Osmar Santos, anunciando o Telebingo, e algumas fotos, né, do processo do presidente Miguel Códia Neto. Mas uma cartela do Telebingo não temos e não conseguimos contato com nenhum dos vencedores. A gente descobriu que uma pessoa ganhou, acho que uma moto ou um carro, alguma coisa assim, mas não conseguimos contato com a moto também. Também, a gente tentou uma foto, a gente tentou uma foto da moto, né? Porque assim, como é que... Legal, hein? Vini, assim, eu era muito novo, né? Em 1994, eu tinha 11 anos, olha como eu estou agora. Sim. Eu fico imaginando essa moto. Como ela está. Não, mas ela não tá no sol, cara. Ela não tá, mesmo assim, não tá exposta a pandemias. Né? O próprio time do Santos, ela tá exposta ao time do Santos. Ela não assiste, ela fica quietinha, ninguém deixa. Mas ela tá na vila, ela viu rebaixamento, ela viu títulos. Essa moto não deve estar bem, Vini, mas a gente não conseguiu uma foto dela. A moto é o trator enterrado, né? O trator enterrado no Canindé, né? A moto no Santos. Tirem essa moto de Vila Belmiro o quanto antes, cara. Denúncia que grave. Essa moto precisa sair de Vila Belmiro. Alô, Polícia Federal, sei lá. Celso Russomano, né? Também. Resolve essa parada aí, galera do Salão Duas Rodas. Ela vai buscar essa moto lá. Vamos colocar nas nossas redes, lá no @Amigos Urbano, Twitter e Instagram. Também lá no site amigosurbano.com.br. Se você quiser ser apoiador do Amigos Urbano, é apoia.se/Amigos Urbano. Valeu, Fernando. Valeu, galera. E, pô, cara, uma pena que o Telebingo não deu certo. Bom, enfim, a gente até, para alavancar as nossas receitas, estamos planejando um Telebingo do Amigos Urbano, mas ainda não achamos o parceiro ideal para isso. E pena que a Série A do ano passado não foi você ganha com menos pontos, né? O Santos seria quarto colocado, estaria na Libertadores. Vaga na Libertadores, Faltou essa visão. Valeu, galera. Um beijo. Tchau.
Tchau, tchau.